Olá pessoal, vamos começar a nossa unidade 6. Nessa unidade a gente vai trabalhar com duas partes. Nós vamos ter uma simulação em escala de bancada e a solução numérica é por incrementos de diferenças finitas. Na segunda parte a gente vai trabalhar com Visual Basic, só que agora a gente vai entender um pouco do código gerado, né? Então, a nossa primeira parte, que corresponde à nossa atividade 6.1, que é a elaboração da planilha que nós vamos apresentar para vocês, vai envolver aqui uma simulação em escala de bancada. Mas imagine o seguinte, imagine que aconteça um acidente e um caminhão derrube a sua carga, descarregue a sua carga num arroio. E esse arroio desemboque num manancial de abastecimento, né? Um reservatório. Vai provocar uma contaminação, porque é muito provável que ocorra um transtorno aí na questão de abastecimento da cidade, né? Existem modelagens para serem feitas a respeito desses assuntos, acidentes, intrusões, descargas nos corpos da água. E uma disciplina aí muito específica em pós-graduação seriam as modelagens a respeito desse assunto. Uma primeira aula, a aula mais inicial, mais básica de introdução a esse assunto, poderia ser a respeito de uma simulação em laboratório, onde a gente vai fazer aqui o controle de um volume num tanque agitador, tá, com homogeneizador, e que tenha, né, um formato aí bem definido, volume, controle bastante definido em laboratório, tá? Então, o nosso exemplo seria esse tanque aqui, que tem capacidade de 10 litros, já contém dentro essa capacidade com uma concentração inicial de 30 gramas por litro de um determinado corante, para a gente poder monitorar essa concentração. E nós injetamos água limpa com uma vazão de 2 litros por minuto e também retiramos essa mesma vazão pela saída, de tal forma que a gente mantém esse volume constante dentro do tanque. A pergunta é, qual o tempo necessário para que eu atinja uma concentração de 0,5 gramas por litro? Fazendo uma analogia com esse acidente do caminhão que derrubou a sua carga, seria quando o reservatório atinge condições de ser novamente operado. Ok? Bem, a forma aplicada nesse exemplo é aquela diferencial ali da concentração em relação ao tempo. Passando isso para métodos de diferenças finitas, nós vamos ter a forma de ΔC. Aqui, então, a gente tem um incremento de concentração, ΔC, que corresponde também a uma variação dependente do incremento de tempo, ΔT. Tá? Então, com essa equação, passando aqui para a planilha, nós vamos montar aqui 4 soluções, variando os ΔT. Né, de 1 minuto, 0,5, 0,25 e 0,1 minuto. E vamos verificar esses resultados, tá? Então, a nossa planilha, vocês podem abrir a partir de agora que a gente começa a operar e vamos montar uma planilha a partir do branco que corresponde à nossa atividade 6.1. Vamos lá? Vamos iniciar aqui a parte prática da unidade 6, parte 1, que compreende a modelagem física, uma simulação em escala de bancada. Então, um dispositivo simples, uma introdução a esse tipo de modelagem, vai corresponder ao uso desse tanque com 10 litros com homogeneizador, onde contém aqui uma diluição com concentração inicial conhecida. A diluição vai acontecendo ao longo do tempo, com injeção de 2 litros por minuto de água limpa e retirada também de 2 litros por minuto do efluente. Então isso aqui vai diluindo, reduzindo a concentração ao longo do tempo e o objetivo é atingir uma determinada concentração final menor. Então essa é a nossa questão a ser resolvida com essa planilha. Temos as equações, nós vamos transformar em equações aqui adaptadas para incrementos, tá? ΔC é um incremento, então não vamos calcular exatamente a concentração em determinado instante, porém, com o incremento, nós temos uma outra modalidade aqui de cálculo. Temos os parâmetros fixos, né? Volume 10 litros, vazão 2 litros por minuto e concentração inicial de 30 gramas por litro
de um corante que foi previamente diluído nesses 10 litros. Vamos ter 4 modalidades de cálculo aqui, variando os intervalos de tempo, para comparar aqui a precisão de cada uma das soluções com essa redução aqui de intervalo de tempo. Teremos também um gráfico comparativo entre as soluções. Vamos obter equações dessas curvas e trabalhar com essas curvas, respondendo algumas questões adicionais que estão colocadas aqui no final. Então, temos as nossas respostas e questões adicionais utilizando a ferramenta Atingir Meta. Bem, então, a nossa atividade 6.1 compreende a elaboração dessa planilha passo a passo. Começamos a fazer a partir de agora, abrindo um arquivo novo. Então, vamos aqui em Arquivo, Novo, Pasta de trabalho em branco. Então, aqui vai ser a nossa pasta de trabalho, desenvolvimento da planilha passo a passo. Voltamos aqui para a nossa planilha original. Vamos copiar uma parte da planilha aqui para evitar trabalho de digitação. Então, selecionando aqui da linha 32 até a 52, vamos dar um Ctrl C, voltar para a planilha de trabalho. E aqui a gente já pode dar Ctrl V. Podemos começar a trabalhar na nossa primeira tabela com um intervalo de tempo de 1 minuto, né? Então, o intervalo de tempo aqui na primeira célula vai ser igual ao tempo anterior mais o ΔT. Tecle F4 para fixar a célula do ΔT. Variação de concentração, próxima célula. Aqui nós vamos inserir a expressão Excel, que compreende a equação da variação de concentração. Então aqui vai ficar igual ΔT negativo. O ΔT ele pode ser obtido imediatamente a partir dessa célula ou através da diferença do tempo atual com o tempo anterior. Vamos fazer aqui então, abrir parênteses, tempo atual menos tempo anterior, para a equação ficar mais genérica, que multiplica a vazão. Vazão aqui no caso é 2 litros por minuto, célula F13, também é fixa, tecle F4, que multiplica a concentração anterior. Asterisco, concentração anterior. Tudo isso aí dividido barra pelo volume. Então, o volume, célula fixa F4. Enter. Já temos aqui o resultado da variação de concentração de um instante para outro. Essa concentração C vai ser a concentração no instante atual, calculada através da concentração anterior somada à variação de concentração. Então, aqui vamos colocar a expressão Excel igual concentração anterior mais a variação de concentração. Ok? Vamos centralizar aqui para organizar o resultado. E vamos deixar estas duas células com 3 casas decimais. Número. Aumentar aqui para 3 casas decimais. Ok. Então aqui nós já temos as fórmulas necessárias para preencher essa linha. E a partir de agora vamos incrementar. Então vamos copiar
essas células, algumas linhas para baixo, copiar aqui até a célula 40, até obter uma concentração menor do que 0,5. Então repare, no tempo 19 minutos, a gente já obteve a resposta desta condição. Vou destacar essa linha. E agora vamos repetir o mesmo cálculo parecido a esse, para o ΔT 0,5 minutos. Então, vou selecionar essa linha aqui, Ctrl C, copiar aqui, Ctrl V, e vamos apenas ajustar aqui a variação do tempo para 0,5 minutos. As outras linhas não precisam ser alteradas, porque se referem aos valores aqui dessa tabela. A mesma coisa, vamos agora copiar estes valores para baixo, até a gente obter uma concentração menor que 0,5. Então aqui em 19,5 minutos a gente já obteve o resultado, concentração menor que 0,5, vamos destacar. Então reparem que com um intervalo de tempo menor, 0,5 minutos, a gente obteve um resultado mais aproximado aqui do 0,5 exato que o problema requer. Continuando, copiar, Ctrl C, Ctrl V, ajustar a equação aqui do tempo para 0,25, Enter, e já carregar isso aqui para as células inferiores, tentando chegar numa solução menor que 0,5. Ainda não foi suficiente. Menor que 0,5 ficou no intervalo de tempo até 20 minutos. Destacar a solução. E essas células aqui vamos deletar, que não são necessárias. Então, com 20 minutos agora, a gente tem uma concentração inferior a 0,5. Novamente, vamos repetir a operação para um ΔT 0,1 minuto. Ctrl C aqui, posicione o cursor nessa célula, Ctrl V, ajustar o tempo para 0,1, copiar para as células inferiores, vamos ter que trazer bem mais para baixo isso, concentração inferior a 0,5, aconteceu aqui no instante 20,3 minutos. Vamos destacar a resposta, selecionar essas células excedentes e delete. Então temos aí as nossas 4 respostas para cada um dos intervalos de tempo, obtidos por incrementos de concentração e incrementos de tempo. Então, a solução mais exata foi aquela obtida com 0,1 de intervalo de tempo. Isso é normal em MDF, você ter intervalos discretos menores, acarretar maior precisão no resultado, ok? Com esses resultados, nós podemos elaborar um gráfico aqui. Vamos obter um gráfico que represente essas soluções graficamente, tá? Para a gente poder fazer a comparação entre as curvas.
Então vamos começar aqui com o ΔT igual a 1 minuto, selecionar essa coluna. Tecla Ctrl apertada, selecione a segunda coluna de concentrações. Vamos em inserir um gráfico do tipo dispersão, somente de linha. Então, esse aqui é o nosso gráfico de dispersão. Tirar esse título. Deixa eu obter aqui as curvas, tá? Sequência aqui, vamos adicionar os outros resultados a partir de 0,5 até 0,1. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar dados. Essa série 1 aqui, nós podemos editar e dar um título, né? Falta um nome aqui para a série. Então o nome da série vai ser ΔT igual a 1. Tá? Então seleciono essas duas células aqui. Vai ficar igual a ΔT igual a 1. Ok. Vamos adicionar as demais tabelas. Então, adicionar aqui. Nome da série. Primeira que nós vamos adicionar é ΔT igual a 0,5. Então, ΔT igual a 0,5 é o nome. Valor de x da série. Vamos pegar aqui desde 0 até o final, 19,5 minutos. Valores de y da série, se tiver algum valor aqui nesse espaço, sempre elimine para não dar erro, tá? Então, valores de y da série, vamos pegar aqui a segunda coluna, terceira coluna no caso da tabela, com os valores de y e ok. Então já temos adicionado aqui ΔT igual a 0,5. Vamos adicionar a nossa terceira tabela. Cujo nome é ΔT igual a 0,25. Valores de x da série desde 0 até o tempo 20. Valores de y da série, backspace, eliminando caracteres, desde a concentração 30 até o final da tabela 0,495. Ok. Finalmente, adicionar a série ΔT igual a 0,1. Então, o nome ΔT igual a 0,1. Valores de x de 0 até o final, 20,3. Valores de y. Vamos pegar lá desde a concentração 30 até a última 0,497. Ok. Feito isso aí, ok, final. E agora nós podemos observar aqui como que ficou esse gráfico. As curvas são bastante próximas, mas a que dá maior precisão numérica é a curva ΔT igual a 0,1. Essa curva ΔT igual a 0,1, vamos selecionar aqui, segundo botão, vamos adicionar uma linha de tendência. Linha de tendência exponencial. Vamos exibir a equação no gráfico e também o R quadrado. Então aqui eu tenho a equação que a gente vai trabalhar nas questões adicionais, tá? Essa equaçãozinha aqui para
linha de tendência da ΔT igual a 0,1. É uma equação exponencial. Vamos tentar aqui agora selecionar também a curva de 1 minuto. Se você não conseguir selecionar pelo cursor, é possível selecionar aqui pelas opções de série, tá? Então, para nós interessa a ΔT igual a 1 minuto. Então, selecionou ali. Agora, o segundo botão. Adicionar linha de tendência. Vamos colocar exponencial também. Exibir equação no gráfico. E o R quadrado. Então aqui temos as duas equações que nós vamos utilizar para resolver questões adicionais. Vou deixar aqui mais ou menos nessa posição para a gente adicionar as nossas questões nesse espaço. Vamos voltar para a planilha original. Aproveitar aqui para copiar essa digitação lá para a planilha de trabalho. Então, até esse espaço, Ctrl C, voltamos para a nossa planilha de trabalho. Pode ser mais ou menos nessa posição aqui, linha 64, Ctrl V. Primeiro aqui, respostas. Quais foram as nossas respostas? Então, vamos trabalhar aqui apenas com as respostas para ΔT igual a 1 e para ΔT igual a 0,1. Para ΔT igual a 1, igual ao valor que nós encontramos aqui do tempo, 19 minutos. Então, 19 minutos e uma concentração de quanto? Vamos colocar aqui igual valor obtido aqui 0,432. Então já tem essa resposta aqui. Para ΔT igual a 0,1, qual foi o tempo gasto para atingir uma concentração inferior a 0,5? Então vou colocar igual, vou lá no final da tabela, foi o tempo 20,3 minutos. Então está aqui 20,3 e a concentração obtida igual, retornando aqui para o final da tabela, uma concentração de 0,497. Enter. Então aqui já preenchemos as nossas respostas e agora vamos ver as nossas questões adicionais. Então temos aqui que calcular o tempo para atingir a concentração de 0,5 utilizando agora a ferramenta atingir meta e as equações que foram decorrentes ali da linha de tendência em cada um dos tempos, né? 1 minuto e 0,1. Então está aqui a equação da linha de tendência, equação exponencial para concentração. Essa equação ela está aqui nesta posição, tá? Está aqui igual a 30 vezes exponencial menos 0,223 vezes B8. Esse tempo aqui nós temos que calcular. Então vou deixar aqui igual a 1, o valor ainda não conhecido, e nós vamos usar a ferramenta atingir meta para calcular esse tempo. Deixar o tempo aqui com um valor qualquer, né? 1, e a concentração terá que ser igual a 0,5. Então, na aba dados, teste de hipóteses, atingir meta. Definir célula B81 da concentração para o valor 0,5, alternando célula
tempo. Ok. Então, ele chegou aqui num valor próximo de 0,5. Essa equação jamais atinge o valor exato, tá? Tempo deu 18,35. Repare que, pelo método numérico, a gente atingiu um tempo de 19. Mas com a equação obtida, a gente pode calcular qualquer tempo intermediário. No método das diferenças finitas, nós só temos valores discretos, ou seja, 17, 18, 19, 20, não tem o valor intermediário, né? Mas com a equação a gente consegue fazer a aproximação aqui para qualquer valor. Ok aqui. E agora vamos ver aqui a próxima questão. Do ΔT igual a 0,1 com a sua equação também colocada no lugar da concentração, tá? Aqui no lugar do tempo, vamos digitar aqui 1, para a gente poder calcular pela ferramenta atingir meta. Então vamos deixar aqui já clicada a célula da concentração, aba dados, teste de hipóteses, atingir meta. Definir célula B89 para o valor 0,5, alternando célula tempo. Ok. Ele já encontrou um valor aqui, tempo 20,26, para uma concentração de 0,50758. Ok. Comparando com o resultado obtido para o método das diferenças finitas, o tempo foi de 20,3 e aqui 20,26. Vejam a aproximação com relação à equação para um menor intervalo de tempo. Certo? Continuando, utilizando a equação analítica. Essa equação analítica, por favor, vocês consultem o material escrito, a apostila. Ela foi desenvolvida a partir da integração, tá? Então aqui também, nós agora vamos variar o tempo para uma concentração de 0,5. A fórmula que está contida aqui na concentração é justamente essa fórmula. Deixa clicada aqui a célula B97 da concentração. Vamos em teste de hipóteses e atingir meta. Definir célula B97, concentração, para o valor 0,5, alternando célula tempo. Ok. Encontrou já o valor aqui. Já estava indicado anteriormente. Então aqui os valores obtidos para essas concentrações. No ΔT igual a 1, ele dá um resultado bem anterior, né? ΔT igual a 0,1 já se aproxima bastante aqui da solução exata. E aí a gente pode verificar que o menor intervalo de tempo acarreta um resultado mais preciso. Outra questão aqui agora é se fosse necessário atingir uma concentração de 0,5 gramas por litro em 5 minutos, né? Qual a vazão a ser aplicada? Agora nós vamos variar a vazão, tá certo? O nosso modelo tinha uma vazão fixa de 2 litros por minuto e a gente atingia tempos definidos por essas respostas aqui. Agora a gente quer diminuir o tempo, então eu vou ter que incrementar essa vazão, né? Só que vamos também mudar aqui, colocar um valor 1. O valor da concentração aqui já é a fórmula geral, tá? Onde eu tenho a vazão e o volume que podem ser alterados. Então, vamos atingir meta novamente, tá? Dados, teste de hipóteses, atingir meta. Concentração. Definir célula B107 para o valor 0,5. Clica aqui, alterando a vazão. Ok. Olha aí, ele encontrou uma vazão de 8,188 para obter essa vazão aqui de 0,5 num tempo de 5 minutos, que era o requisito do problema. Bom,
Desta forma, a gente concluiu aqui o desenvolvimento dessa planilha, atividade 6.1. Você pode salvar e já colocar no sistema para avaliação. Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar com Visual Basic Applications, onde a gente vai interferir no código. Até lá, obrigado pela atenção.